Temos novamente um dólar abaixo de R$ 6, gente. Patamar que a gente não via desde novembro de 2024. Como a gente pode ver hoje, no dia 28/1, o dólar está aqui em 5, fechou o dia em 5,865, bem abaixo aí de R$ 6 pela primeira vez em muito tempo. Eu elenquei três principais fatores que justificam essa queda no dólar e a gente pode ver uma nova queda do dólar no curto prazo, caso isso continue acontecendo. Primeiro de tudo, o silêncio na política brasileira. Pessoal, o PT parou um pouquinho de falar grandes besteiras sobre o fiscal do Brasil. A gente lembra, né? Que em novembro, dezembro, o governo saiu falando muita, mas muita besteira sobre o fiscal no Brasil, falando sobre taxação de super ricos, falando sobre aumentar imposto, falando sobre a isenção de até R$ 5.000 no imposto de renda, que causaria um rombo fiscal muito grande no Brasil, e foi isso que fez o dólar disparar a bem mais do que R$ 6 aqui no Brasil. Desde o último mês, mais ou menos, o governo ele perdeu muita popularidade por causa principalmente da questão do Pix, né, e por algumas outras medidas, como por exemplo o aumento do preço dos alimentos. Aí o governo sugeriu a xepa, né, que é aumentar o prazo de vencimento dos alimentos, um fiasco gigante que fez o governo Lula pela primeira vez, né, no mandato dele, ter mais desaprovação do que aprovação, segundo as pesquisas, né, galera, que a gente vê por aí. E isso fez o governo ficar um pouquinho mais em silêncio, ou pelo menos não falar tantas barbáries como estavam sendo faladas desde novembro, o que segurou um pouquinho essa alta do dólar que estava acontecendo e fez ele recuar. Então, esse é o primeiro fator que provavelmente fez a queda no dólar, e Deus queira que o governo continue quietinho para a gente ver um dólar se valorizar ali para voltar em torno aí de pelo menos uns 5,50, tá? Que acho que vai ser um bom momento de compra para quem ainda não tem investimentos em dólar. Segundo ponto é uma menor expectativa de taxação do governo Trump. Sim, o governo Trump ele vai colocar várias alíquotas em cima do país, do mundo todo, né, de vários países no mundo, só que a expectativa era muito forte dessas tarifas do Trump, e ele já falou essa semana que não, vamos ver, vamos taxar um pouquinho menos, a gente vai ainda pensar no que vai fazer. Por que eu acho que o Trump ele tem essa atitude, né? O Trump ele é um bom negociador, é um cara que vem do ramo imobiliário, que sabe jogar o jogo, que sabe negociar. Então o Trump ele já chega já jogando, sabe aquele vendedor que chega jogando o preço lá em cima e depois dá um descontão? Então, por exemplo, no caso da deportação para a Colômbia, que o governo colombiano falou que não iria aceitar os colombianos deportados dos Estados Unidos. O Trump chegou lá, você pede truco para ele pede 6. Se deixar, ele pede 12 de uma vez, entendeu? Então ele chegou lá e falou para a Colômbia: seguinte, não vai deixar os deportados entrarem aí no país de vocês, né? Esses caras são colombianos. Beleza. Alíquotas da Colômbia em 25%. Plau. Então ele joga lá em cima e faz os outros governos recuarem. Eu acredito que muito da política do Trump é meio que essa estratégia de eu jogo lá em cima e depois eu falo, não, vem aqui meu amigo, vamos conversar, ó, fica um pouquinho mais de boa, faz um pouquinho do que eu quero aqui, que eu também pego leve com você. Então o governo Trump, a ideia é que ele não pegue tão pesado nas tarifas de importações e exportações para os Estados Unidos, o que enfraquece um pouco o dólar, o que não faz o dólar ficar tão valorizado. E para a gente isso é bom, porque a nossa moeda não é o dólar, é o real brasileiro, e isso também ajudou a termos essa queda no dólar para 5,86. E o terceiro fator é o aumento da taxa de juros no Brasil, que realmente irá acontecer. Então nós teremos nessa quarta-feira, dia 29, o final da reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, em que ele define a taxa de juros. E já é consenso que o Copom elevará a taxa Selic para 13,25%. Lembrando, pessoal, que a elevação da taxa Selic, a ideia, né, é que ela ocasione uma queda no preço do dólar. Por quê? Pensa assim, olha, hoje o americano, qualquer pessoa que queira investir nos Estados Unidos, ela vai ter ali a taxa de juros dos Estados Unidos, que é em torno de 4,5% ao ano.
Se nos Estados Unidos existe uma taxa de juros de 4,5% ao ano e no Brasil, vou dar um exemplo, finge que no Brasil a taxa é 5% ao ano. Acabou, né? Ninguém mais investe no Brasil, todo mundo tira o dinheiro daqui. Se vai para 10% ao ano a taxa Selic do Brasil, ainda tem gente que pensa assim, bom, Estados Unidos é 5, Brasil é 10, eu vou ganhar 5% a mais. Porém, se é um país muito arriscado, como o Brasil sob o governo atual, essa taxa de juros precisa ser maior. Então, o governo brasileiro está aumentando a taxa de juros, que vai chegar provavelmente até em torno de 15%. E aí o mundo olha e fala, bom, Estados Unidos está menos de 5, Brasil tá vai para em torno de 15%. Bom, beleza, então faz sentido mandar dinheiro para o Brasil, mesmo que seja para colocar na renda fixa. Então vem dinheiro no Brasil e quando vem dinheiro no Brasil, qual que é o movimento? As pessoas trocam dólares por real, valoriza o real e desvaloriza o dólar perante o real. Então esse é o terceiro fator que ocasionou essa queda no dólar para 5,86, tá? Então esses três fatores juntos provavelmente justificam, né, um menor barulho no Brasil, um Trump um pouco mais tranquilo e um aumento na taxa de juros no Brasil justifica essa queda no preço do dólar. Bruno, mas agora, será que é o momento de comprar dólar, vender dólar? O que eu faço com o dólar a 5,86? Bom, vou falar nos três cenários. Para quem é investidor, para quem de repente trabalha com moeda estrangeira, né, compra e vende alguma coisa lá de fora, e para quem vai viajar, vai sair de férias e está pensando no que fazer. Para quem é investidor, minha sugestão é a seguinte: se você não tem nada em dólar, deveria ter, mas se você não tem nada em dólar, olha, compre dólar. Por quê? Porque mesmo que o dólar caia no curto período de tempo, ano que vem a gente tem eleição. Ano que vem o governo do PT, o Lula, vai gastar o dinheiro do brasileiro como nunca. E isso provavelmente vai fazer o dólar disparar e não me assustaria se o dólar fosse para 7 ou mais. Então o investimento em dólar ainda é recomendável e muito bacana para esse cenário. Se você não tem nada, principalmente. Se você, como eu, já tem uma posição em dólar, eu vou esperar e esperaria um pouco mais. Esperaria aí cair para em torno de 5,50, 5,40. Eu me sentiria mais confortável em aumentar minha exposição em dólar, que é algo que eu sempre quero aqui no Brasil. E terceiro, se você vai viajar, depende um pouco da data da sua viagem. Eu esperaria as próximas reuniões do Copom, essa terminar aí mais duas, para a Selic chegar em torno de 15%, isso deve fazer o dólar cair. Então, provavelmente, se o PT não fizer nada, não abrir muita boca e a taxa de juros subir, a gente deve ter um dólar mais barato até o meio do ano. Então, se eu fosse viajar até o meio do ano, eu esperaria para comprar. Se a viagem está muito em cima, aí aproveite esse momento, porque o dólar pode sim voltar para R$6 num curto período de tempo, com qualquer fala que temos do nosso presidente, tá bom? E se você compra ou vende alguma coisa em dólar, aí depende também da sua demanda e para quando você precisa. Eu acredito que o dólar deva baratear até o meio do ano, só que eu acho que ele vai explodir em 2026, essa é a minha percepção. Então, se eu fosse precisar de alguma coisa para já, esse é um bom momento. Não tenho tanta pressa, meio do ano eu esperaria. Vou ter que comprar em algum momento. Olha, eu aproveitaria 2025 para comprar tudo que você quiser em dólar, para viajar, para fazer todas as coisas, porque 2026 vem aí e o governo vai destruir a nossa moeda para reeleger o PT e salvar toda essa arquitetura que a gente tem hoje dentro dos governos. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like e qualquer dúvida, mande aqui nos comentários.